meu compadre, meu brother, meu irmão Matheus Starling aqui na área, voltando com o canal. Você reparou que eu tinha dado uma paradinha? Não reparou, nem ligou. Caramba, cara. Eu pensei até em fazer aqueles vídeos assim, dando uma pausa no canal. O canal está acabando, para criar aquele suspense, mas ninguém tá ligando, né? Mas enfim, estamos de volta aqui. Tive que dar uma paradinha aí, gente. Estava entregando o professor de música e empreendedor, que exigiu muito de mim, mas aqui a gente está falando o quê? De música para músicos. Se você não me conhece, eu sou o Matheus Starling, diretor da Starling Academy of Music, e hoje qual é o tema? O tema é o seguinte: eu trouxe 5 guitarristas que explodiram minha mente, e o legal desse vídeo é que eu tô falando de 5 guitarristas que realmente, assim, e em momentos diferentes da minha vida, ou seja, uns lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos, outros depois, e alguns até mais próximos. E eu guardei um pro final, que é um quase brasileiro. Será que você sabe quem é? Um quase brasileiro que mora no Brasil, tá sempre por aqui. Tive a oportunidade de tocar com ele, realmente um cara incrível que vocês têm que acompanhar. Então fica ligado no canal, vai começar agora. Eu vou começar aqui, gente, da minha ordem cronológica, tá? Então eu vou ter que mudar aqui um negocinho que eu escrevi aqui, porque eu não botei nessa ordem cronológica. Eu vou voltar lá quando eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos, com um cara que toca rock, metal, né, neoclássico que vocês falam, né? Que vocês falam, não, todo mundo fala, né? Que é o Malmsteen. Rapaz, parece que eu tomei realmente um tiro no peito. Eu me lembro o dia que eu entrei na casa de um professor meu chamado Demócrito Júnior, lá em Cabo Frio. Ele é falecido, e ele me botou o som do Malmsteen tocando. O nome da música era As Above, So Below. Eu falei, que isso, rapaz? Como que dá pra tocar isso na guitarra? As minhas referências até então eram metal mais pesado, tipo Metallica, Megadeth. Aí você pega um solo do Metallica, do Kirk Hammett tocando, né? Compara com o Malmsteen, não dá. Realmente, assim, anos-luz de diferença. Então, assim, foi aquele cara que explodiu meu cérebro. O primeiro álbum, né, do Malmsteen ali em 1984, que é o álbum chamado Rising Force, realmente, assim, cara, foi uma disruptividade, né? Era antes e depois daquilo, explodiu a cabeça de todo mundo. Ele veio tocando num nível técnico de precisão, de musicalidade, de timbragem, muito maduro, né? Então, realmente, assim, cara, virou as avessas tudo ali. Inclusive, eu costumo brincar que se o Malmsteen tivesse morrido, tipo assim, 2 anos depois daquele álbum, ele seria tipo um Jimi Hendrix, né? Que todo mundo ia ficar assim, caraca, imagina, né? Se o Jimi Hendrix estivesse vivo hoje. Pode ser que o Jimi Hendrix, se estivesse vivo hoje, ele estivesse fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Foi o que aconteceu com o Malmsteen. Ele vê aquele cara com um tiro na porta, mas ele nunca mais tentou nada novo, né? Ele continuou meio que se autoplagiando na carreira. Só que aquele negócio, né, gente? A gente tem que dar um alívio pro cara no sentido de que, cara, é um nível tão alto, né? Uma musicalidade, uma técnica tão alta, que só você fazer a mesma coisa sempre já é bom pra caraca, né? Então, de certa forma, ele continuou fazendo sempre o mesmo som, não inovou muito. Algum momentinho ou outro ele tentou fazer alguma coisinha nova, mas os fãs, né, gritam, né? Fã é aquilo, né? A galera que é mais da bolha não quer ver nada novo, quer ver sempre as coisas antigas. E, de certa forma, ele não enfrentou isso e ao longo do tempo ele continuou fazendo as mesmas coisas. Lembro de tê-lo visto tocar em 2007, lá na Berkeley. Quando eu entrei no auditório, cara, o som tava tão alto, era uma parede de Marshall, assim, só tinha Marshall na parede, mesmo aquelas que a gente vê, só vê em revista gringa, né? E assim, o som tava tão alto, tão alto, tão alto, e a precisão dele tocando com aquele som alto era tão grande que realmente, assim, cara, era assustador. E nesse dia ele fez um workshop pra galera e à noite teve o show dele. Então foi o primeiro cara, assim, que explodiu a minha mente. Malmsteen. Agora eu vou falar de um outro cara, esse guitarrista explodiu minha mente e continua explodindo até hoje, né? Interessante, por mais que não seja um som que eu ouça com tanta frequência, que é o Steve Vai. Eu lembro também da primeira vez que eu vi o Steve Vai, a música era Blue Powder, que eu acho que é uma das músicas mais incríveis que eu já vi de rock instrumental. Na minha opinião, o Steve Vai é o maior guitarrista de rock instrumental de todos os tempos, tá? Ele também surgiu um pouco nessa época, o primeiro álbum dele, Flex-Able,
era um álbum muito calibrado, mas com muita vanguarda, né? Ele tinha acabado de tocar ali com Frank Zappa, então tava aquela muita influência de um som mais vanguardista, ou seja, tentando coisas novas, né? É um álbum, inclusive, difícil e que não bombou. O álbum que fez o Steve Vai explodir a bolha, só 2 guitarristas, foi o álbum Passion and Warfare, que tem essa música Blue Powder no mesmo álbum, tem a música For the Love of God, né? Que se tornou, tipo, quase que um hino, né? Você ligava a MTV, nos horários mais à noite, assim, parecia o clipe do Steve Vai. Então, eu acho que o Steve Vai, ele é esse músico que eu vejo como referência de 2 maneiras. Ele é um guitarrista de extrema excelência, é um cara genial musicalmente. Ele tá sempre nos álbuns dele tentando equilibrar o quê? Vanguarda com mainstream. E ele fez isso muito bem a vida toda. Ele foi um cara que não se virou para a questão, existe um mercado aqui, vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Não, ele falou o seguinte, vamos surfar nessa onda? Então você olha o Steve Vai, você vê aquele cara místico, né? Desde o início do For the Love of God, ele tocando com aquelas roupas de esquimó, na montanha nevando, né? Pô, não tem como tocar lá, né? Mas o clipe tava lá. O que acontece? Sempre esse lado místico dele teve presente, 777, aí você vê que aquele olho estranho, né? Então ele sempre usou isso como um personagem. Os clipes dele, tudo muito bem feito. Então é um cara que trouxe esse lado musical, vanguarda, equilibrando coisa difícil de digerir, coisas novas, com coisas mais acessíveis. Ele é aquele cara que sempre teve a música pop no álbum mais acessível, tipo Djavan, né? Grava 10 músicas, tem que ter o hit, né? Então o Steve Vai sempre se preocupou também em ter 1 ou 2 hits, músicas mais difíceis, músicas mais equilibradas. Então esse personagem dele também sempre foi muito presente, o que eu acho que é muito legal, porque às vezes você pega um músico que não quer pensar nisso, né? Ele acha que apenas a música é suficiente. Até hoje o Steve Vai tá sempre surpreendendo, acabou de lançar uma música nova, uma guitarra nova e tem sempre essa mística. Então muita musicalidade, um cara muito sábio, sabe usar o mercado a favor dele e tá sempre tentando coisas novas, sempre apaixonado, muito inteligente. É muito legal você ouvir entrevistas com o Steve Vai, que você aprende muito. É um cara com uma mente muito aberta. Falarei agora de um cara chamado George Benson. Você já deve ter ouvido, cara. Se você não ouviu George Benson ainda, esse realmente é de desanimar. Tem uns shows dele tocando, vou ver se eu coloco uns trechos aqui pra você. Tava tocando ali de uma maneira, é um cavalo. O George Benson é aquele cara que tem uma combinação perfeita, né? Ele começou ali, né, ouvindo muito novo, na década de 60, Wes Montgomery, Charlie Christian. Então ele pegou o início do movimento do jazz, sabe? Ele com 18 anos já tem um álbum dele, se eu não me engano, chama Bad Benson, que ele já tocava pra caraca ali naquela época, né? É o caso, inclusive, do outro cara que eu vou citar depois. Mas o George Benson, ele sempre teve um lado mecânico que ele toca, né? Ele toca muito usando o dedo 1, 2 e 3. Ele raramente usa o dedo 4. Isso dá uma firmeza para ele na hora de tocar muito diferenciada. Vários caras copiam, né? E se você toca muito jazz com o dedo só 1, 2 e 3, a sua tendência é tocar um pouco meio estilão George Benson. Ele toca com muita velocidade, ele tem muita densidade no improviso, mas ele também tem muita musicalidade, cara. É um cara muito musical, sabe? Ele tem aquele lado do blues, aquele início do jazz swing, que fez com que ele se transformasse num cara que combinasse essas duas coisas. Muita musicalidade e uma mecânica muito apurada, né? Quando você ouve George Benson tocar, é sempre impressionante. Ele equilibra muito bem. E, inclusive, ele foi um dos primeiros caras a trazer esse elemento de tocar guitarra e cantar ao mesmo tempo. E ele é um exímio cantor. Inclusive, foi cantando que ele ficou mundialmente conhecido. Música de discoteca. Então, George Benson tem vários hits dançantes, assim, na década de 1980, 1970. Aquele cara que tocava em cruzeiro, né, swingando lá, e as velhinhas subiam no palco para dançar com ele. Então, assim, cara, ele também é um cara que esteve presente muito no mainstream. E tem um lance engraçado e talvez interessante sobre o George Benson, que ele, apesar de ser um cara que explodiu muito a minha mente, e até hoje eu ouço, e eu falo assim, cara, realmente é impressionante. Eu não queria tocar igual o George Benson, né? Nunca foi a minha meta. Mas eu fiz um laboratório na Berklee com um aluno do George Benson. Ele é um cara branco, eu esqueci o nome dele. Eu fiz aula com 2 guitarristas que estudaram com o George Benson. Um era esse cara que eu esqueci o nome, e o outro é o Mark Whitfield, que também tocou com a Diana Krall. Já vou falar sobre ele. Mas nessa lab, o cara não deixava você tocar com 4 dedos. Na hora que você vinha com o dedinho aqui, ele chegava...
George Benson só dedo 1 e 3, 1, 2 e 3. E esse cara também tocava igualzinho George Benson. Ele contou uma história engraçada que ele se tornou amigo do George Benson e o George Benson foi pro hospital, ele teve que fazer uma cirurgia. Ele levou lá a guitarra pra tocar uma música pro George Benson enquanto ele tava se recuperando. Aí o George Benson falou assim, pô, cara, toca música pra mim. Aí ele fez um arranjo de uma música, e esse professor dizendo que o George Benson falou assim, poxa, cara, que arranjo lindo. Deixa eu tocar aqui, deixa eu tocar de volta esse arranjo aqui. Porque tocou arranjo de volta igual. Então, assim, é esse nível de George Benson. Realmente são coisas que acontecem uma vez a cada 1 bilhão de habitantes, mais ou menos. E o outro guitarrista que eu falei, o Mark Whitfield, foi o meu primeiro professor de guitarra da Berklee. Ele também, se você vê o Mark Whitfield tocando, toca muito parecido com o George Benson, né? Isso é um detalhe importante, porque às vezes tocar como alguém é bom muito no início, né? Faz com que você logo impressione, mas ao longo do tempo as pessoas vão exigir de você certa identidade, né? Então fica aí como um toque também. É muito bom copiar, ter essas referências, mas vai chegar um tempo que você vai precisar buscar o seu próprio caminho na música. O quarto guitarrista é o Pat Metheny. Esse cara realmente é complicado. Ele tem uma das carreiras mais interessantes dentro da guitarra jazz. Eu não sei quantos álbuns exatamente ele tem, mas deve ter 30, 40 álbuns. É um cara que nunca parou. Um cara incansável. Até poucos anos atrás, ele fazia turnê de 2 anos, tipo 120 shows, 200 shows por ano, né? E tem um detalhe engraçado do Pat Metheny, não engraçado, né? Talvez inusitado, que ele morou aqui no Rio de Janeiro por um tempo, né? Ele se apaixonou por uma brasileira e resolveu morar aqui, né? Depois a mulher traiu ele, chutou a bunda dele, teve que voltar. Mas ele, nessa época, eu já conversei com Hélio Delmiro a respeito disso, conversei com Alexandre de Carvalho, falecido também sobre isso, de que o Pat, ele ficava assim, andando pela cidade, indo nos shows, vendo a galera tocar, dando canja, tocando ideia. Tem umas histórias bem interessantes sobre isso que eu posso contar em outro momento, às vezes tem que pedir aqui. Mas o Pat Metheny, ele lá do início, tá? Ele talvez tivesse ali 17, 18 anos com o álbum Bright Size Life, que é um clássico, né? Que realmente foi aquele álbum que rompeu também, com o Jaco Pastorius no baixo, né? Lendário Jaco Pastorius. Primeiro grande álbum do Jaco, foi aquela sinergia, tem um som meio fusion, né? Uma coisa que era meio nova. Era o Pat Metheny não tentando tocar os temas de jazz, né? Isso, inclusive, foi um fato interessante que ele ouviu do Gary Burton, se eu não me engano. Tem até na entrevista dele com o Rick Beato falando sobre isso, que o Gary Burton, vou partir do pressuposto que foi ele mesmo, diz o seguinte, cara, aprenda a tocar tudo em 12 tons. Pega essas músicas que você sabe. Cara, aprenda a tocar acorde por acorde, saiba todas as escalas, cara, toque isso de cabeça para baixo, beleza? Agora esqueça disso tudo e toque seu som. Você conseguiu entender o que está por trás disso? Tem um vídeo do Pat Metheny que eu uso essa passagem e depois vocês dêem uma olhadinha. Vou colocar no card aqui. Será que eu lembro de colocar no card? Se não tiver no card, tá aqui na descrição do vídeo. O que acontece? O Gary Burton uma vez ouviu essa música dele, que era... Qual era a música? Acho que é a própria Bright Size Life. O Pat tinha gravado várias músicas e o Gary Burton falou, cara, é isso aqui, o caminho é esse. Esquece as coisas meio tema de jazz e vai por esse caminho. E realmente, se você for pegar a trajetória do Pat Metheny, ele gravou com vários tipos de bandas diferentes, né? Ensembles. Então era trio, esse som é de trio. Aí tem som de quarteto, tem quarteto tocando jazz, tem big bands, né, cara, com caras cantando, não big band com metalheira, mas vários formatos de bandas diferentes, né? O Pat Metheny Group. Então, assim, é um cara que tentou muita coisa diferente, ele absorveu muitos estilos de fora, música brasileira, música africana, rock. Então é um cara que tem uma personalidade musical muito forte, tem muita coisa do sopro, tem muita beleza no som dele. Por um tempo eu até achei o Pat melódico demais, me afastei um pouco, mas é um cara que tem muita precisão, né? Esse lado mecânico dele muito apurado, muita musicalidade e muita personalidade. Então trouxe elementos novos, é um cara com uma carreira realmente incansável. É tipo de um cara que vale a pena você ouvir tudo do Pat. Tudo dele vale a pena, tudo dele é bonito, é bem feito. E também tem esse lado interessante do mercado, porque ele, apesar de ser esse cara que veio do jazz, o jazz é muito largado com relação à aparência, né? Você viu os caras grandes do jazz tocando, é aquela calça jeans centropeito, né? Que vai até quase o peito aqui, aquela camisa de botãozinha ridícula. O Pat não, ele fez um personagem também, né? Ó, a gente tá falando de Malmsteen, tem um personagem, o próprio Steve Vai tem um personagem. O Pat também é aquele cara com aquele cabelo de cientista maluco, sempre com a camisetinha listrada preto e branco, né? Então sempre foi esse cara. E
E uma outra curiosidade sobre o Pat Metheny, não sei se vocês sabem, mas ele foi o professor mais novo lá dentro da Berklee. Ele começou a dar aula lá com 18 anos de idade, ele foi professor, por exemplo, do Mike Stern. Outro detalhe que eu queria citar do Pat Metheny é que teve uma época que começou muito a ter esses vídeos da galera indo pra show com celular e filmando no YouTube, né? E a galera começou a colocar muitos shows dele quando ele tava meio que ainda aquecendo a banda. Ele começou a reclamar muito. Isso tem muito a ver de como ele vê a carreira dele, né? Porque os músicos de jazz não estão ligando muito, né? O cara só é pra tocar da jam session, ficou. Ele tem esse lado, não, cara, tem que deixar redondo. Tem composição que não é só chegar e tocar. Vamos ter que ensaiar. Então ele tem um pouco desse lado mainstream. Vamos deixar perfeitão aqui. Tem a liberdade do jazz, mas vamos deixar essa música redondinha, com a vibe que eu quero. Ele ficou chateado com essa galera naquela época, falou, pô, para de colocar os vídeos meus no primeiro, segundo show. Eu preciso de alguns 2, 3 meses para deixar a banda redonda para excursionar e assim gravar um DVD e lançar. Não sei o que ele pensa sobre isso hoje. Seria até interessante saber, alguém sabe? Por fim, o guitarrista que eu deixei aqui, que é quase brasileiro, é porque ele é quase brasileiro mesmo. Ele nasceu, se eu não me engano, no Uruguai. Léo Amoedo. Você conhece Léo Amoedo? Enfim, é um cara assim, cara, incrível, da pesadíssima. Eu costumo dizer que é tipo guitarrista camaleão. Ele toca tudo bem. Toca blues bem, toca jazz bem, música brasileira bem, toca rock bem, e toca tudo com muita propriedade, com aquele cacuete do estilo, né? Você ouve assim, tu acha que o cara nasceu tocando aquilo. Então um cara extremamente proficiente, tá? É um cara, é aquele tipo de cara que você pode botar no estúdio para gravar qualquer coisa que ele vai timbrar igual, ele vai tirar o som do cara que você quer, ele vai se aproximar o máximo que ele pode do desejo do produtor. Tanto que ao longo da vida dele, né, você não vê o Léo Amoedo muito na guitarra solo, com os álbuns dele, tal como são esses caras que eu citei, né? Ele tem 2 álbuns, um álbum que ele gravou já tem uns 10 anos, não sei o nome do álbum, e agora recentemente ele gravou um álbum de violão, Léo Amoedo Plays Daniel Figueiredo, né? Que é daquela série Matheus Starling Plays Daniel Figueiredo, o Léo Amoedo também gravou, tá? Eu fiz questão de citar aqui porque eu toquei com o Léo Amoedo, e assim, é um cara que explode a sua cabeça, porque ele tem também, cara, esse lado apurado da mecânica, tá com muita leveza, o som muito bonito. Mas ele é esse cara extremamente proficiente. Eu nunca vi um cara na minha vida tão proficiente quanto o Léo Amoedo, que toca qualquer coisa com muita propriedade. Então um cara definitivamente importante para você acompanhar também. Enfim, galera, eu poderia citar vários outros caras para vocês, mas eu quis trazer 5 para a gente começar essa retomada com maestria. Vocês gostaram do vídeo? E o que te chamou mais atenção nesse vídeo? Qual foi a sacada que você pegou? Escreve para mim aqui. Eu queria também saber se você tem uma sugestão de vídeo para mim. Às vezes falta sugestão depois de gravar mais de 600 vídeos, né? Fica complicado. E antes de ir embora, não deixe de conhecer a minha escola, a Starling Academy of Music, para você estudar com todo o nosso material e o meu acompanhamento. Te vejo lá, Deus te abençoe.